Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade à nossa aula. Hoje tudo sobre PG, tá bom? Na descrição do vídeo aí tem a videoaula de todo o conteúdo teórico sobre PG, tá bom? Caso você queira reassistir, caso você necessite de informações teóricas, na descrição do vídeo tem aí a resolução, tá bom? O exercício 5 está pedindo para nós calcularmos a razão entre as PGs, dessas PGs dadas, e classificar. Portanto, aí a razão o que é? É sempre o termo dividido pelo termo anterior. É sempre o termo dividido pelo termo anterior. Então, o que nós precisamos fazer? Qual que vai ser a razão dessa PA do item A? PA não, né? PG. Então, vai ficar 15 dividido por 3 dá 5. Então, 5 é maior do que 0, significa então que essa PG ela é uma PG crescente, tá bom? Ela é uma PG crescente de razão 5. Beleza? Vou abrir o Word aqui e vou colocar as respostas para vocês, tá bom? Deixa eu abrir uma nova aba aqui para vocês do Word e aí eu venho colando as respostas. Ela só precisa sair daqui. Só um minutinho. Mais um minutinho, por favor. Bom, não quer sair. Deixa eu fechar esse outro. Vamos ver se dá certo agora. Agora deu certo, pessoal. Então, ó, o exercício 5 é uma PG crescente de razão 1. Então, basta nós dividirmos o termo pelo termo anterior. Então, aqui, divide 2/3 por 2. Então, 2/3 dividido por 2, o que nós vamos ter? A razão, ela vai ser 2/3 dividido por 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A minha razão, ela está sendo quanto? 1/3. Então, observa aí, ó. 2/3, 2/9, 2/27. Essa PG, ela é classificada, portanto, como uma PG decrescente. A nossa PG aí, portanto, é uma PG decrescente de razão 1/3. Beleza? Dá um pause no vídeo e copia a resolução. O item C, o que nós temos no item C? Sempre o termo dividido pelo termo anterior. Observa que eu tenho positivo, negativo, negativo. Automaticamente essa PG ela é classificada como uma PG alternada ou uma PG oscilante. A nossa razão ela vai ser -2. Basta eu dividir o termo pelo termo anterior, tá bom? Então a nossa PG é uma PG alternada ou uma PG oscilante de razão -2. O item C, item D, divide o termo pelo termo anterior. -6 dividido por -3. Regrinha de sinal. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Então, a nossa razão ela vai ser +2.
Portanto, essa é uma PG decrescente. É uma PG decrescente. De razão 2. Beleza? O item E, nós observamos aí no caso que é uma PG constante de razão 1. PG constante de razão 1. E o item F? O item F, a razão é 0. Todas as vezes que a razão for 0, é chamada de PG singular. Todas as vezes que a razão for 0, é chamada de PG singular. PG singular. Perfeito, pessoal? Esse, portanto, é o nosso exercício 1. Exercício 1. Exercício 1, não, desculpa, exercício 5, né? O exercício 6, nós temos aí no caso a PG 2832. Então você já consegue identificar quem que é a razão. Quem que é a razão? A razão vale quanto aí no caso? Vale 4. Razão 4. Então nós temos a razão igual a 4. O primeiro termo vale quanto? Vale 2. O segundo termo vale 8. Basta aí, portanto, nós aplicarmos a formulinha do termo geral. Aplica, portanto, a formulinha do termo geral, tá? Como que fica a formulinha do termo geral? A n é igual a quem? A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Faz essas substituições, eu estou encontrando o A9. Isso significa, portanto, que o meu n vale 9. O meu n vale 9. Então, eu tenho que o A1 vale 2. A razão nós já sabemos que vale 4, elevado a 9 menos 1. Fazendo-se essas continhas, portanto, nós vamos chegar que o A9 ele é 2 elevado a 17. 2 elevado a 17. Mas de onde você tirou 2? O 4 aqui você escreve ele como potência de base 2. Tá bom? Beleza? Esse, portanto, é o item A. Tá? O que nós temos no item B? É o mesmo raciocínio, pessoal. Só que agora nós precisamos encontrar quem? Encontrar o valor do N. Então ele está falando que 2048 é um termo da PG. Qual a sua posição? Então aí eu vou substituir o AN, a formulinha do termo geral, por 2048. Então olha aí, ó. AN, esse cara aqui é o AN, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. 2048 é 2 elevado a 11, igual a 2 vezes 2 elevado ao quadrado elevado a N menos 1. Tá bom? Esse 2 você passa dividindo, divisão de bases iguais, conserva-se a base, subtrai-se os expoentes, vai ficar 2 elevado a 2n menos 2. Olha aí, ó, equação exponencial. Se isso é uma igualdade e as bases são iguais, implica que os expoentes são iguais. 10 é igual a 2n menos 2.
Se menos 2 passa para cá, ele vem 12, igual a quem? A 2n. E aí, portanto, concluímos que o n igual a 6. N igual a 6. Tranquilo, né? Muito fácil, muito simples. Dê um pause aí no vídeo e faça a correção, faça a cópia. O item C, dê a fórmula do termo geral. Então, o que nós vamos ter aqui? A n é igual a 1, que multiplica quem? A razão elevado a n menos 1. Portanto, o meu enésimo termo vai ser o meu primeiro, que é 2, vezes a minha razão, que é 4, elevado a n menos 1. Transforma esse 4 na base 2, vai ficar o quê? 2 vezes 2 ao quadrado, elevado a quem? A n menos 1. A n, portanto, vai ficar 2 vezes 2 elevado a 2n menos 2. Produto de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2n, mais 1 com menos 2, isso resulta menos 1. Essa, portanto, é a nossa resposta. Tá bom? Muito fácil, muito simples. Dê um pause no vídeo, faça a sua correção, a sua cópia. Beleza? Vamos lá. Exercício 7. O exercício 7, ele está pedindo aí no caso, para nós encontrarmos a fórmula do termo geral. Observa que ele forneceu para nós duas equações, duas somas. E ele afirmou que isso é uma PG. Eu tenho 4 variáveis. 4 variáveis. Para cada variável, eu tenho que ter uma equação. Só que eu tenho aí no caso apenas 2 equações. Então, se eu tenho 2 equações, obrigatoriamente eu tenho que transformar isso para 2 incógnitas. De que jeito que eu faço isso? Eu faço isso escrevendo o A5, o A9, o A3, o A7 em função de quem? Em função do A1 e da razão. Tá bom? Em função do A1 e em função da razão. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar a resolução aqui para vocês, que fica mais fácil. Qualquer dúvida, nós temos aí o plantão para nós sanarmos todas as dúvidas. Perfeito? Então a resolução fica o seguinte, ó. Observa que eu escrevi o A5 e o A9 em função do A1. Pela fórmula do termo geral, o que é o A5? A1 vezes Q a quarta. O que nós temos? O A9, A1 vezes Q a oitava. Quem que é o A3? A1 vezes Q ao quadrado. Quem que é o A7? A1 vezes Q a sexta. Então eu escrevi tudo em função do A1 e em função da razão através da fórmula do termo geral. Sem querer, eu fui pegar o jogo dela lá no meu pai, que de vez em quando ela ficou shampoo. Só que aí eu lembrei que ele tava acabando e esse que a minha mãe. Então, ó, coloca agora o A1 e o Q a quarta em evidência. Quando você coloca o A1 vezes Q a quarta em evidência, o que vai me sobrar? 1 mais Q a quarta. Então você vai colocar o termo de menor expoente. Então eu vou colocar o A1 e o Q ao quadrado, porque 2 é o de menor expoente. Quem que eu tenho aqui? 1 mais Q a quarta.
Para essa passagem, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a primeira equação pela segunda. Quando eu divido a primeira equação pela segunda, nós vamos simplificar 1 com A1. Nós vamos simplificar 1 mais que a quarta com 1 mais que a quarta. E esse que é a quarta dividido por que ao quadrado, vai me sobrar o quê? Que é ao quadrado. Tá? E aqui a gente faz a divisão. Amém. A gente faz a divisão, 1476 dividido por 164, o que me sobrou? 9. Tá ok? E aí eu encontro, portanto, que a minha razão ela é mais ou menos 3. Mais ou menos 3. Tá? Volta na segunda equação, ou qualquer uma dessas equações, fica a critério de você. Substitui o que? Se você substituir o que por mais 3 ou por menos 3, observa que ele está elevado ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado seria o que? Base positiva. Toda base negativa elevado a expoente par, o resultado é sempre positivo. O resultado é sempre positivo. Tá bom? Então aí no caso, ó, encontramos o A1. Encontrei a razão. E aí eu volto na formulinha do termo geral. Como que é a formulinha do termo geral? A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Aqui nós precisamos substituir uma hora o Q por mais 3 e uma hora o Q por menos 3. Observa que nós temos então duas equações, tá? Duas equações. Uma hora quando o meu Q é positivo e outra hora quando o meu Q é negativo, tá bom? Dê um pause no vídeo, faça a sua cópia, a sua resolução, corrija o seu exercício, que eu vou dar sequência, tá bom? Vamos ver aí no caso, se o exercício ele fala alguma coisa específica para nós, se essa PA, se essa PG, ela é crescente ou decrescente, tá? Não fala nada para nós, pede para nós encontrarmos a fórmula do termo geral. Portanto, nós temos aí os dois valores como termo geral, tá bom? Para esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou parar por aqui no exercício 7 e a aula 48, então eu vou gravar em outro vídeo, tá bom? Vou gravar em outro vídeo. Obrigado por enquanto, bom estudo, fiquem com Deus e até o próximo.